aqui nós temos o primeiro conteúdo de Fundamentos da Administração e Gestão de Processos, né? Aula 1, Introdução à Administração. Como vocês podem observar, né? No slide anterior, na sessão anterior, nós falamos que iríamos começar a abordagem da Teoria Geral da Administração, né? Isso é conhecido como TGA. O que é a Teoria Geral da Administração? É a primeira teoria que surgiu para dar de conta de alguns problemas relacionados ao mundo do trabalho. No caso, dentro do contexto das fábricas, né? Como nós podemos ver através dos vídeos do Charles Chaplin, né? É preciso ter uma estrutura hierárquica para controlar os processos de trabalho para que exista uma eficiência muito grande no processo de garantia de eficácia do trabalhador. Aí ele tem supervisores, contramestres, mestres. No entanto, existe a possibilidade do adoentamento, né, do indivíduo a partir desse tipo de trabalho. E aí, no caso, o Chaplin fez aquele filme. Essa teoria geral da administração é uma teoria justamente feita no mesmo contexto que aquele filme foi produzido, né? Mas afinal de contas, gente, para a gente entrar no conteúdo, o que é administração? Segundo o que vocês vão ver na nossa apostila, o que é que nós vamos ter? A administração nada mais é do que a condição racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa ou não lucrativa. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que toda organização, todo planejamento em cima de uma certa atividade, aonde as pessoas estão envolvidas, já é o ponto de partida da ideia de administração, tá? Seja a empresa lucrativa ou não, certo? A ideia é você programar um processo racional para que as coisas saiam bem, né? Então é bom você entender que a ideia de administração é sempre aquela coisa do controle dos processos de trabalho com começo, meio e fim, tentando o tempo todo reparar nos erros que possam surgir no meio desse processo, seja no começo da realização de um trabalho, seja no meio da realização do trabalho, seja no fim da realização do trabalho, tá? Razão, né? Mas não é qualquer tipo de razão, é a racionalidade técnica. O que é essa racionalidade técnica? É aquela racionalidade que supõe que você possa organizar de um modo concentrado o seu trabalho, aquele seu objetivo. Se você quer, por exemplo, criar uma lojinha de maquiagens, se você quer criar uma lojinha de roupas, se você quer criar uma loja virtual de oferta de celulares, ou se você quer produzir um aplicativo, tudo isso, dependendo do tipo de atividade que você vai lançar, você vai ter que usar a razão. E ao usar a razão, você pode controlar melhor os processos de criação da tua empresa, né, do teu trabalho. E é assim que funciona a coisa. A administração surge quando aparece a necessidade dos indivíduos organizarem melhor as relações de uns com os outros para entregar melhor resultado, né? Porque tendo em vista a produção em massa de certos produtos, é necessário que você saiba organizar melhor o modo como esse produto é produzido, seja através da aquisição de matéria-prima, né, seja através da utilização dessa matéria-prima dentro do próprio local de trabalho para que você entregue um produto final para o cliente. Mas para isso você precisa ser organizado, né? E aí é nesse contexto que a administração surge. E aí nós temos o quê? Esses elementos que vocês podem observar aqui. A administração trata do planejamento, certo? Da organização, estruturação, direção e controle de todas as atividades, diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorre dentro de uma organização. Então o que é que você tem que ter logo em mente, tá? Você tem que observar com clareza, só diminuindo aqui para vocês lerem o material todo, tá? Talvez a câmera esteja no meio do texto. A administração trata do planejamento, da organização, da direção e do controle de todas as atividades, diferenciais pela divisão do trabalho, tá? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que você tem que, antes de tudo, antecipar a ação. Você tem que saber como é que a ação vai ser realizada. Ao saber como a ação vai ser realizada, você tem como organizar melhor os processos. Botar uma pessoa para fazer
uma coisa X, botar outra pessoa para fazer uma coisa Y, né? Você distribuir as funções e você também, não só distribuir, mas fazer com que as pessoas que vão fazer aquela função se conectem, dialoguem umas com as outras, né? Dentro da divisão do trabalho, então, você precisa organizar a relação entre as pessoas, porque se você não organiza, fica desorganizado o processo produtivo e aí isso pode prejudicar no resultado final da entrega do produto. Então, planejamento, organização, direção, né, controle e divisão do trabalho. Foi assim que a administração surgiu. Esses termos são importantes para a administração. Tá? A administração surge no sentido de planejar, organizar, direcionar, né, elaborar a divisão do trabalho de um modo mais organizado. Tá? Ou seja, as pessoas precisam sentar na mesa, conversar umas com as outras para poder definir melhor os processos da empresa. Aí, através disso que a teoria geral da administração surge, entende? A teoria geral da administração, que é a do Taylor, que a gente vai ver, né, é a mesma do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que vocês vão poder ver mais detalhadamente depois, né? Mas você já consegue observar como é que a organização das coisas acontece, né? Então, o que é importante aqui? Uma outra informação. Compreender as teorias gerais da administração, tá? É fundamental. Tá? É fundamental. Por quê, gente? Só colocar aqui do slide que vocês estavam vendo. Do slide atual. Tá. Por que é importante estudar a teoria geral da administração? Porque se qualquer negócio que você tem que fazer na sua vida, você tem que ter organização. Tá? Então é fundamental para que nós possamos entender que na atualidade o principal ativo na organização é o capital humano. O que é o capital humano? O indivíduo precisa ser capitalizado. O que é capitalizado? Ele precisa receber um salário para corresponder às expectativas da empresa. Mas junto disso, é preciso que ele receba um treinamento, né? É preciso que ele receba um treinamento para cumprir aquelas expectativas, tá? Assim o resultado sobe. Aí nós entramos na ideia de teoria geral da administração, tá? O que é a teoria geral da administração, gente? A teoria geral da administração trata do estudo da administração e das organizações. Na verdade, um conjunto de teorias que vão dar respostas específicas para a administração de empresas numa determinada época, né, dependendo da fase da história em que a empresa apareceu. Né? E dentro dessa teoria geral da administração, temos uma primeira corrente que é a teoria da administração científica. Tá? Que é isso. O fundador da administração científica é o Frederick Taylor. Tá? Esse rapaz aí. Esse cara criou um método de organização de trabalho, né, entre o século XIX e o século XX, de modo que o trabalho pudesse ser melhor organizado. Né? E aí, nesse contexto, temos a questão das fábricas, né? Temos a Revolução Industrial, a modernização dos modos de produção capitalista. Vocês já devem ter visto isso em algumas aulas anteriores, né? Você consegue observar a maneira como os espaços são organizados, como os indivíduos são colocados em fileira, né? Como cada um exerce uma atividade muito pontual e específica. É muito importante você observar a necessidade de organização dos espaços para que os indivíduos possam corresponder melhor àquilo que está sendo pedido, né? Olha só, aqui você tem uma linha de montagem muito bem organizada, onde cada indivíduo dessa linha de montagem vai realizar uma atividade específica, né? E aí a administração ela surge nesse sentido, a necessidade dos indivíduos organizarem os processos produtivos, por exemplo, de automóveis, né? Para que esses automóveis sejam produzidos em série e o mundo do consumo possa melhor absorver isso que está sendo produzido, mas é preciso preencher as expectativas da demanda. Para isso, uma pessoa precisa apertar o parafuso, outra pessoa precisa organizar melhor a questão da direção do carro, outra pessoa precisa organizar melhor a questão dos pneus, né? Trazer o pneu para encaixar no carro.
cada um faz uma atividade específica. A partir de um tempo muito bem calculado, a partir de uma ordem de movimentos muito bem organizada. Né? E aí é por isso que é necessário você construir essa fileirinha aí, tá? De pessoas trabalhando numa certa ordem. O filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, é um exemplo clássico de como é que essa teoria foi implementada, né? Um sistema de chefias, né? Aquela coisa de você ter que repetir infinitamente certos movimentos junto com o trabalho em equipe para entregar um resultado final bom, né? Aqui nós temos os trabalhadores, né? Nessa época você tinha muita gente dentro do mesmo espaço trabalhando ao mesmo tempo, mas todos eles desempenhando atividades ou funções diferentes, né? No caso aqui você tem vários trabalhadores, mas você tem fracionamentos desses trabalhadores de modo que eles possam responder bem às expectativas das fábricas em que eles trabalhavam. As condições de trabalho também não eram lá essas coisas todas, né? O rebaixamento do salário era razoavelmente grande, né? Mas de todo modo era aquilo que as pessoas poderiam usufruir naquele momento. Tá. O princípio 1 da teoria geral da administração é a ideia de que os gerentes ou contramestres devem assumir toda a responsabilidade pela organização do trabalho, tá? Tem um supervisor que vai observar o tempo todo as pessoas que estão fazendo atividades específicas, tá? Princípio 2 da administração é a organização da forma, do espaço e tempo, né? A determinação da forma, espaço e tempo mais eficiente de realizar uma tarefa deveria ser feita através de métodos científicos. Eu preciso selecionar o espaço, eu preciso separar pessoas em determinados lugares desse espaço para que elas possam corresponder melhor às expectativas dos donos das fábricas. E nesse sentido, cada um vai desempenhar uma atividade específica, né? Princípio 3, né? Cargos divididos, né? Devem ser providos por pessoas previamente selecionadas, tá? Os cargos divididos devem ser providos por pessoas previamente selecionadas. É preciso passar por um treinamento, né? É preciso, então, você organizar os espaços, distribuir as tarefas, ter um supervisor em cima das pessoas, né? Ou vários supervisores em cima das pessoas para que elas possam render e distribuir também, no princípio 3, essa possibilidade de desenvolver o treinamento dos funcionários, né? Princípio 4, o trabalho seria executado eficientemente quando os trabalhadores fossem treinados, né? É preciso treinar os trabalhadores para que eles possam ser eficientes. Então vocês podem ver que cada princípio da teoria científica da administração vai obedecer a uma demanda específica, né? Para que o trabalho se torne mais eficiente. Princípio 5, a fiscalização do trabalho assegura o cumprimento de todos os procedimentos e a efetivação dos resultados, né? Sem essa fiscalização, você não efetiva adequadamente os resultados que são esperados. Isso pode gerar uma frustração, por isso é preciso um fiscal. No entanto, como eu já tinha adiantado para vocês no momento anterior da aula, as pessoas são vistas quase que de um modo desumano, como se fossem robôs, né? Então, você não está preocupado com as emoções das pessoas, você não está preocupado se a pessoa está bem ou está mal. É importante que você fiscalize para que ela possa cumprir aquela atividade num período de tempo muito grande, né? Tá? A administração científica, então, buscou a melhoria da eficiência e da produtividade. Claro, é um modelo autoritário de administração, mas foi o primeiro modelo que surgiu e que tinha como base a ideia do relógio, né? A ideia de controlar cada segundo das atividades das pessoas, tanto a maneira como elas comem, quanto a maneira como elas trabalham, nos momentos de lazer, o momento que elas vão para casa, quais são os seus familiares, tudo isso era levado em consideração, junto com aqueles outros princípios, né, que nós colocamos aqui, né, a supervisão, fiscalização, divisão do trabalho, treinamento de pessoas, né, isso é realmente muito importante. A improvisação passa a ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência. Racionalização dos processos de trabalho é a base da teoria científica da administração. É preciso racionalizar o processo de trabalho, é preciso organizar, racionalizar aqui no sentido de realmente
afunilar os processos de trabalho, né? Agora eu acho que vocês podem ver melhor que a questão. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência, tá? É bem interessante vocês observarem um pouco isso, né? Outra observação importante, tá? É importante observar que nessa teoria você consegue perder menos recursos, né? Você consegue controlar melhor os materiais que você usa para produzir coisas, tá? Certo? E ao fazer isso, você desperdiça menos alimentos, por exemplo, né? Enfim. Gente, aí nesse momento atual eu vou parar por aqui, tá? E aí eu vou mostrar mais ou menos a atividade que eu gostaria de passar para vocês a partir do que nós vimos até agora, tá bom? A atividade que eu vou passar para vocês é uma coisa bem simples. Eu só peço que vocês leiam a apostila, tá? Dê uma lida geral, né? Olhe o sumário e a partir disso vocês possam observar o conjunto dos tópicos da apostila, procurar ter uma visão de conjunto do material, tá? Ficar atento à primeira matéria da aula, que é a Teoria Geral da Administração. Esse é um primeiro momento da teoria, certo? Vocês se fixem só naqueles princípios básicos, olhem o sumário da apostila, observem as ferramentas que estão lá no final da apostila, as ferramentas de gestão, só para vocês irem conhecendo, tateando mais ou menos o material. Como eu disse para vocês, a apostila é essa aqui, né? Fundamentos da Administração. Você vai observar o sumário, dar uma lida rápida para saber mais ou menos como é que o conteúdo está distribuído, tá bom? Aí, depois disso, viu, gente? Que eu peço que vocês façam? Eu queria que vocês observassem a maneira como vocês se organizam na casa de vocês junto com os pais. Ver se tem alguma regra de administração inconsciente que é utilizada lá, que vocês usam no dia a dia, né, da família, tá? Aí eu gostaria que depois que vocês me retornassem com uma percepção clara do que vocês acham de como é que vocês organizam o espaço e o cotidiano de vocês. Né? Essa organização do cotidiano tem muita coisa dessa primeira teoria da administração, que é a teoria científica, controlar os movimentos, a hora do almoço, a hora de estudar, o modo como você se planeja para fazer as coisas no dia seguinte, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada no dia a dia de vocês, só para vocês observarem que, de algum modo, consciente ou inconscientemente, essa primeira teoria da administração está na vida de vocês, tá? E aí, eu queria ver como você observa esses acontecimentos em sua casa, né? Que lembram a teoria geral da administração. Depois eu quero que vocês conversem comigo sobre, né, na próxima aula, tá bom? Essa aqui é a atividade, é uma coisa bem simples, só quero que vocês observem e depois comentem comigo o que é que vocês acharam. Será que tem coisas do Taylor? Será que tem coisas da teoria da administração no dia a dia de vocês e que vocês não percebem? Tá? Porque a maneira como a gente organiza a casa da gente também é um modo de administrar os espaços de convivência, tá? E aí a gente vai continuar essa teoria da administração científica do Taylor na aula que vem, tá bom? Prestem atenção nos outros vídeos que eu coloquei no YouTube, tá? E retornem para mim com um feedback bacana, tá? Muito obrigado. Atenciosamente, Leonardo Lima Ribeiro. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês.